Estúdio CBN. Agora, 2h45, Águas de São Pedro, aqui na região, adotou o projeto Aedes do Bem com o intuito aí de combater, o avanço do mosquito da dengue. Esse anúncio foi feito pela prefeitura na última quinta, quando foram instaladas as caixas com larvas modificadas, do mosquito aí da dengue pela cidade. Águas de São Pedro tem nesse momento 178 casos confirmados de dengue, isso desde o início do ano até agora, e nenhum óbito ainda pela doença. Para a gente entender melhor como essa tecnologia vai ser utilizada na cidade, a gente conversa agora ao vivo com o João Vitor Barbosa, ele que é prefeito de Águas de São Pedro, fala conosco aqui no estúdio CBN. Oi, prefeito, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, um prazer imenso estar falando aqui com vocês. Bom, primeiro, como o município conseguiu, implantar, prefeito, essa tecnologia? A gente sabe que tem que ter ali um apoio do Estado, do Ministério da Saúde, Como é que vocês conseguiram que Águas de São Pedro recebesse esse projeto? Olha, ainda quando secretário de saúde lá atrás que fui, a gente já tinha ouvido falar sobre esse projeto da Oxitec, que seria um mosquito geneticamente modificado para que fosse aplicado aqui em Águas. De início do projeto, o valor agregado era muito alto, e o município de Águas de São Pedro, nós somos o segundo menor município do estado de São Paulo, arrecadação ainda naquela época bem mais baixa, então naquele momento a gente não conseguiu implementar. Mas isso ficou no nosso escopo de vontade de trabalho, que é algo muito legal, um projeto muito significativo, que a gente ataca do mesmo modo que eles, escondido, não se vê, e essa mudança genética faz um efeito muito significativo. É um mosquito macho, ele vai lá e tem essa... esqueci até como falar, não é acoplar, mas eles Sim, têm essa eu tentei lembrar o nome e sumiu, mas eles têm esse sexo que eles fazem, vou dizer assim, para não falar mais errado, e nessa transmissão genética, ele acaba fazendo com que só nasçam mosquitos machos. Quem pica realmente e consome o sangue é o mosquito fêmea. Então faz com que essa mudança genética faz com que a gente não tenha mais essa proliferação de mosquitos que fazem e transmitam porque daí os mosquitos machos vão acabando, e faz uma evolução muito significativa para a gente, para a gestão. O município, como eu disse, é muito pequeno, então uma aplicação num projeto como esse, muito bem feito, a gente tem a condição de dizimar aqui o mosquito da dengue, que não é só vetor da dengue, é de outras doenças também no município. O município é pequeno, prefeito. Eu vou aí todo ano, nos encontros de prefeitos, então eu conheço um pouquinho a cidade. O município é pequeno, mas tem muita área verde, E muitas Sim. vezes, com o período de chuva, acaba formando criadouros também. Isso acaba deixando um pouco mais difícil de fazer esse combate. E claro, com essa solução pode melhorar, mas porque cria muitos pontos aí de água empoçada quando chove pela área verde? Com certeza. Acabou de sair um estudo há pouco tempo já informando que a Águas de São Pedro, na nossa região aqui, é a cidade mais arborizada, acima de 90% de arborização. E então a gente tem sim uma estrutura, a gente tem um bosque municipal aqui dentro, fora que nós temos algumas casas que as pessoas são de veraneio, então elas só vêm em período de eventos, de festas. Então a gente faz um controle muito específico, um trabalho muito legal também do pessoal da Secretaria de Saúde, os agentes comunitários de saúde, equipe da vigilância sanitária, batendo porta a porta, entrando nas casas que estão fechadas, tomando as medidas, notificando proprietários. Isso também ajuda com que a gente some a esse projeto, que vai ser muito à frente, vai trazer um resultado muito significativo. Lembrando que Águas de São Pedro é um enclave, nós estamos dentro do município de São Pedro. Você passa por São Pedro, chega em Águas, você chega em São Pedro de novo. E no nosso entorno é todo de zona rural. Então a gente também tem esse impacto da zona rural que não está sob nossa propriedade, dessa água parada que também está no entorno. Então a gente tem que fazer um trabalho significativo para melhorar a nossa condição e também não ser afetado pelos bairros vizinhos. Bom, e aí foram escolhidos aí na cidade, prefeito, 10 pontos para a liberação desses mosquitos que são geneticamente modificados. Quais pontos são esses e por que a escolha também desses locais? Olha, a capacidade de atingir esses pontos, atingirem a população é bem significativa. Nós escolhemos 10 pontos pela cidade. O principal foco nosso de escolha foram os pontos que apareceram casos de dengue ou que a gente teve alguma movimentação maior com relação a áreas verdes, pessoas que possam ter sido aí
atingidas por uma transmissão cruzada entre pessoas, né? Então, a intenção nossa é, primeiramente, verificar os pontos que a gente teria mais casos dentro do que a gente já notificou nesse ano e também colocar próximo a pontos de mata, pontos que a gente tem aí uma dificuldade de acompanhamento melhor, e a gente também, fora isso, tem feito o ano todo também, passado o veneno, né, pela cidade, porque isso também não impede o trabalho, é um projeto complementar de acompanhamento. 178 casos confirmados até hoje, ainda bem sem nenhuma morte, né? Águas de São Pedro acaba sendo uma exceção nisso, mas para uma cidade de cerca de 2.800 habitantes, o senhor considera um número alto de casos de dengue, prefeito? Olha, considerando que a gente tem um público flutuante muito grande, né? Considerando que o IBGE está errado, a gente já notificou o IBGE também, que a gente tem, o município hoje tem em torno de 4.500 habitantes. Quando foi feito o levantamento topográfico, eles fizeram aqui uma diferença na metragem, e algumas ruas ficaram para fora do município. Então a gente notificou o IBGE, é um processo que a gente está desde o ano passado tentando corrigir, isso influenciou nos números finais nossos. Mas a exemplo do que foi a Covid no passado, né? A Águas de São Pedro na região foi um dos primeiros lá atrás, quando notificou a Covid, por exemplo, porque a gente tinha o teste rápido, a gente importou de fora, e porque muitas pessoas daqui saem para fora para viajar, ou de fora vem para cá para viajar. A gente tem um público de uma condição média alta, fora que a quantidade de visitantes que a gente tem na cidade também, finais de semana 10, 15 mil pessoas passam, fora o parque que tem aqui no nosso vizinho, no Termas também, que movimenta muito a cidade. Óbvio que a gente não quer que tenha nenhum caso, né? Que depender da prefeitura, a gente tem buscado caminhos para investir realmente, exatamente para diminuir os impactos que esse fluxo de pessoas possa trazer, ou que a gente também não quer que transmita para outro local, né? Porque a pessoa pode levar aqui e transmitir em outro local, assim que for picado pelo mosquito, e passar para uma seguinte pessoa também. Então a gente está em cima, junto com o grupo de vigilância, e tomando todas as medidas possíveis para que a gente faça com que essa segurança nossa esteja cada vez melhor em saúde. Agora, prefeito, é a primeira vez que a Águas de São Pedro testa, né, a utilização desses mosquitos que são o Aedes do Bem, que são geneticamente modificados, né? A soltura foi feita, mas leva um tempo agora para que vocês consigam, de fato, medir os resultados disso, né? Queria que o senhor explicasse essa questão. A gente entende que esses resultados vão ser vistos na prática para o final do ano ou começo do ano que vem, porque o momento de chuvas é onde mais acontece a proliferação. Agora de início de ano a gente teve bastante chuva e agora a gente começa a diminuir um pouco até o meio do ano, né? E o projeto foi aplicado a partir de agora para 6 meses de projeto. Então cada ponto tem 3 caixas desses 10 pontos. De cada caixa soltam 1.000 mosquitos, né, geneticamente modificados. Então, neste período serão aí 30 mil mosquitos que serão distribuídos pela cidade para fazer essa função de nos apoiar epidemiologicamente falando. Então a gente acredita que o resultado prático a gente já deva sentir no final do ano, e nós temos a intenção, óbvio, que com o acompanhamento, com os números, considerando que o município é pequeno, a gente prossiga provavelmente com esse projeto e com os resultados dele, até para que a gente chegue ao fato de zerar mesmo, como é a intenção da gestão. E no caso já foi testado em Piracicaba também, mas em alguns pontos, né? O fato de Águas de São Pedro ser mais concentrado pode dar um resultado mais eficaz? Essa certeza eu tenho, porque assim que a gente tem um município menor e a gente consolida nos pontos principais, a gente consegue ter uma evolução maior na quantidade de mosquitos fazendo essa mudança genética para frente, e a gente consegue fazer um bloqueio dessa transmissão, né? Eu tenho certeza que o trabalho numa cidade menor que nem a nossa, é óbvio que os custos também melhorando, como eu disse, lá atrás a gente tentou fazer e hoje os custos estão mais próximos do que a realidade no município para fazer esse investimento, como a gente já fez, fazem com que a gente consiga investir mais. Então, e melhorando os resultados, você acaba gastando menos em saúde, menos com as necessidades que acontecem em função dessas doenças. Então, eu acredito que a gente vai chegar aí em um resultado bem melhor, sim. Bom, agradeço muito aqui a participação do João Vitor Barbosa, ele que é prefeito de Águas de São Pedro, falando conosco então sobre a utilização do Aedes do Bem, que são os mosquitos aí modificados da dengue, para tentar combater o avanço da doença em Águas de São Pedro. Muito obrigada, prefeito. Vamos seguir falando de dengue.